Olá pessoal, aqui é o Wellington Oliveira. Vamos conversar hoje sobre a anatomia e os aspectos radiológicos do joelho, tá? No módulo de locomoção da MD2, referente aos objetivos do laboratório hemofuncional. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa definir essa articulação, uma articulação sinovial do tipo condilar, né? Alguns autores chegam a falar em articulação do tipo gínglimo, né? Sinovial do tipo gínglimo, mas a maioria hoje já é consenso em articulação sinovial do tipo condilar, uma vez que a gente vai ter aqui, deixa eu colocar aqui uma ponteira para a gente visualizar melhor, tá? Uma vez que a gente vai ter aqui, tanto no fêmur quanto na tíbia, uma estrutura chamada côndilo, né? Então você tem um côndilo tibial e um côndilo femoral, né? Do lado esquerdo e do lado direito, né? Eles vão se articular entre si, né? Duas superfícies condilares, então é chamada articulação condilar. Ela permite dois eixos de movimento. O principal é o movimento de flexão-extensão, mas ela permite algum grau de rotação, tá? Ela é formada então pelo osso, né, que é a patela, né, esse osso que está aqui na frente, é um osso sesamoide, né, que vai que nascer aqui dentro desse tendão, o tendão do quadríceps, que vai se unir aqui a tíbia através do ligamento patelar, que é essa estrutura aqui na frente, tá? Então a patela, a gente vai ter o fêmur, vai ter a tíbia, tá? Como principais ossos. Mas eu estou vendo aqui a fíbula, né? A fíbula ela também é um osso da perna, né? Dá para ver nessa outra imagem também, mas ele não faz parte diretamente da articulação, da cápsula articular que envolve aqui o joelho, tá? Vai formar uma outra articulação aqui, chamada de articulação tíbio-fibular proximal, ok? Então aqui a gente vê o espaço articular, então essa imagem da direita é um corte dessa imagem da esquerda, onde a gente pode observar aqui o osso, né, do fêmur, a cartilagem que reveste a epífise desse osso, né, a cartilagem articular aqui do fêmur, a mesma coisa para a tíbia, com a sua respectiva cartilagem articular aqui, essa imagem mais azulada aqui, tá? E entre eles tem um espaço que a gente vê em preto aqui, ó, tá? Esse espaço está preenchido por líquido, que é o líquido sinovial, tá? Já que é uma articulação sinovial, né? Para melhorar esse encaixe, nós temos duas estruturas aqui chamadas de meniscos, né? Então aqui eu vejo uma parte do menisco e aqui a outra parte do menisco, no caso aqui o menisco lateral, já que a gente está vendo aqui a fíbula, eu estou no côndilo lateral aqui do fêmur e da tíbia, tá? É possível ver alguma estrutura chamada gordura de Hoffa, que também está preenchendo essa parte anterior aqui, antes da patela, tá? É possível ver aqui a gordura subcutânea, a pele, tá? Estrutura muscular aqui, né? Os tendões se fixando, e daqui a pouquinho a gente vai ver que existem algumas estruturas ligamentares. Nessa imagem aqui a gente já consegue ver uma delas, né? Que é o ligamento colateral medial, tá? Um ligamento bem grande e que dá essa estabilidade medial ao joelho. E ele tem aqui, ó, um contato com o menisco, no caso aqui o menisco medial. Bom? Nessa outra imagem, já num plano frontal, né, no plano coronal, a gente pode ver que esse joelho está fletido, né, então o fêmur está lá para trás, a gente consegue ver a superfície articular dos côndilos, como eu falei, tem um côndilo lateral, tem um côndilo medial, assim como a tíbia vai ter côndilo lateral, medial. Por que eu sei que esse aqui é o lateral? Porque a fíbula é um osso lateral, né? Então, mesmo que você não saiba direito a estrutura, o formato desses côndilos, a gente vai ter como referência sempre aqui a fíbula, tá? Os meniscos vão aparecer novamente aqui, ó, menisco lateral, menisco medial, tá? E aqui aparece uma nova estrutura ligamentar, tá? São os ligamentos que a gente chama de cruzados, tá? São ligamentos intrínsecos, eles estão dentro aqui da articulação, tá? A gente vai ter esse aqui, ó, que vai para o côndilo lateral, chamado de cruzado anterior, e esse outro que vai para o côndilo medial, chamado de ligamento cruzado posterior.
são dois ligamentos cruzados que vão dar maior parte da estabilidade do joelho, principalmente para frente e para trás, tá? É possível ver nesse corte também, tá? Então a gente tem aqui, ó, só consigo ver porque o corte pega só um dos ligamentos, né? O ligamento cruzado anterior, tá? Ainda aparece aqui uma parte dele, tá? Essa imagem mais branquinha aqui são os meniscos, tá? Menisco medial, menisco lateral. Aqui eu vejo uma parte da estrutura ligamentar, né? Do ligamento colateral medial e aqui do colateral lateral, tá? Então, o fêmur e a tíbia formando essa articulação, gente, do joelho, ela pode ser chamada também de articulação tíbio-femoral, né? Porque é a articulação mais importante do joelho. Ah, mas tem outra? Tem, né? Quando a gente olha de lado, lembra que a gente tem aqui o encontro da patela com o fêmur, né? Então, eu vou chamar essa articulação de articulação patelo-femoral, tá? Então, imagem. Na próxima imagem, a gente começa a visualizar a radiologia, né? Então, eu tenho aqui uma imagem de tomografia computadorizada. Lembrando que na tomografia a gente consegue visualizar tanto a estrutura óssea quanto as partes moles. Então, eu vejo aqui músculo, eu vejo aqui a gordura subcutânea mais claro, sendo que existe uma relação de densidade. As estruturas mais densas, né, vão ter diferenças, né? E nesse caso aqui, mais especificamente, a gente tem uma ressonância magnética, tá? A ressonância magnética, ela vai me dar uma intensidade de sinal. E cada estrutura, dependendo da quantidade de líquido que ela tem, né, da quantidade de água, ela vai me dar mais ou menos sinal. E esses sinais vão representar um tecido. Por exemplo, aqui, o osso ele parece mais claro, assim como a gordura aqui parece um pouco mais clara, tá? Eu vou ter já a presença aqui da cartilagem, olha, a cartilagem ela parece essa linha preta aqui na superfície, tanto aqui dos côndilos femorais, quanto dos côndilos tibiais aqui, tá? Então, o que a gente pode destacar nessa imagem? Os meniscos, né? Então, menisco lateral aqui, a gente pode observar nessa imagem, tá? A presença do menisco medial aqui, então tem o menisco medial, vai aparecer como esse triângulozinho bem pequenininho aqui nesses cantos, né? Lembra que eles vão estar aí para ajudar na absorção de impacto e melhor encaixe articular. Eu tenho o ligamento cruzado anterior, que a gente já tinha visto nessa imagem aqui, tá? Mas também é possível ver aqui na radiologia, tá? E eu vou ter aqui o ligamento colateral lateral, que é um pouquinho menor, que o ligamento colateral medial também, que a gente já viu na outra imagem, né? Então, esse aqui é um padrão de normalidade na ressonância magnética do joelho. Tá? Observem que aqui existe um espaço, ó, tá? Entre a cartilagem e a outra existe um espaço onde vai estar o líquido sinovial. Quando eu venho para o raio-x, né, eu consigo, que também é uma imagem, né, que revela a densidade das estruturas, então eu tenho a densidade óssea aparecendo mais clara, né, partes moles eu vejo um cinza muito clarinho, e se eu tivesse alguma estrutura mais escura, provavelmente seria a presença de ar, né, nesses espaços, seria vamos dizer assim, a estrutura com menor densidade, né, substância com menor densidade no nosso corpo, tá? Então, a gente observa aqui a patela, né? A patela é bem fácil de visualizar no plano sagital aqui, no que a gente chama no raio-x de perfil, quando eu olho no raio-x em perfil. Quando eu olho no plano frontal aqui, né, o que a gente vai chamar de PA, quando eu vejo um póstero anterior, eu vou observar uma sobreposição da patela em relação ao fêmur, né? Imagina que eu girasse essa estrutura para a posição do plano coronal. Então, a patela ela vai ficar por cima do fêmur aqui, né? Então, a gente vê uma imagem de sobreposição, tá? Então, eu fiz um contorno aqui para a gente tentar destacar. Vejam que é um pouco mais claro nessa região dentro do círculo amarelo, ok? Aqui a gente observa o fêmur, né? Então, os côndilos vistos
numa posição lateral, né, os dois côndilos aqui, tá? E os dois côndilos vistos na posição do plano coronal. Mais abaixo eu tenho a tíbia, né? Então a gente não consegue diferenciar muito aqui os côndilos, mas quando eu vejo de frente, né, fica bem nítido o côndilo medial e o côndilo lateral. Tenta observar a simetria aqui entre os espaços. O que eu não consigo ver no raio-x? Eu não consigo ver detalhes das partes moles. Cadê os meniscos que eu não consigo ver? Não consigo ver ligamento, tá? Então eu só consigo realmente ver a estrutura óssea e se ela está alinhada, se ela tem uma fratura, se ela tem alguma lesão, né? Isso vai ficar nítido, principalmente da estrutura óssea, né? Alterações dessa organização óssea. Tá? Então a ressonância ela passa a ser mais específica para lesões de partes moles, de cápsula, de ligamentos, de menisco, etc. Aqui eu vejo mais uma vez um joelho normal, e eu queria que vocês observassem esse contorno, tá? O contorno do côndilo medial, nesse indivíduo aqui com o joelho normal, no caso o côndilo medial do fêmur, o contorno do côndilo medial da tíbia, tá? Vejam como eles são bem sutis, suaves, assim, né? Eles são arredondados, ok? E a patela, observem que ela está centralizada, tá? Vou voltar aqui, dá para ver a sombra da patela, tá? E aí eu marquei novamente aqui para a gente destacar. O que vai acontecer no indivíduo que apresenta um processo de desgaste, né? Um processo compatível com a osteoartrose do joelho, tá? Ele vai ter uma degeneração da cartilagem articular, normalmente é das duas superfícies, tá? Tanto da tíbia quanto do fêmur, e isso vai levar a um crescimento do osso aqui nessa extremidade. Então, se vocês observarem, né, eu tenho a presença dessa ponta aqui, ó, esse pontiagudo aqui, que aparece, né, no canto aqui, na margem desse côndilo, é o que a gente chama de osteófito, tá? Então, o osteófito é uma consequência desse aumento de pressão, porque ó, vejam como agora essa articulação que ela está desalinhada. Eu tenho mais espaço na lateral e eu tenho menos espaço. Então esse fêmur ele está mudando a sua angulação. Isso faz com que o espaço fique diminuído. Olha aqui a superfície do côndilo tibial, tá? Também aparecendo essas pontas aqui, que são os osteófitos, tá? Então isso aqui é um sinal de sobrecarga, né? Provavelmente esse joelho, pela posição, ele está formando o que a gente chama de joelho valgo, ou seja, o joelho está para fora em relação aos pés, né? Fazendo uma curva para fora, e essa pressão ela vai se concentrando na região medial da articulação. Isso vai levar, claro, ao desgaste dos meniscos que estão aqui no meio, tá? E dores, e enfim, né? O osso passa a tocar o outro osso, e isso aqui evolui com um quadro álgico, de dificuldade de movimento, né? Bastante importante, tá? É possível ver também um desalinhamento da patela, né? Já que o joelho vai fazer uma curva para fora, a patela ela é jogada aqui para dentro, tá? Então é visível também na radiografia. Quando eu venho para a ressonância olhar a osteoartrose, né, uma imagem aqui que chama atenção é quando eu faço um corte já não mais sagital, não mais coronal, mas um corte axial, um corte transversal, onde eu pego transversalmente, né, a patela e o fêmur, né? Então veja que a articulação patelo-femoral. Vejam que aqui eu tenho uma área mais cinza, tá? E ela vai se perdendo nessa região aqui, ó. Vai ficando mais fininha, mais estreita, tá? E o espaço fica maior, que é onde está vendo branco aqui é o líquido sinovial, tá? Então, aqui na tíbia, aqui no fêmur, desculpa, a gente vê também já esse espaço ficando um pouquinho menor em relação a essa parte aqui da patela, mas aqui é a área de maior desgaste, ó. Essa aqui é a área de maior perda, tá? Então provavelmente é um paciente que apresenta muitas dores aqui no joelho, principalmente nessa região patelar, tá? Vejam que também tem um espaço aumentado, né, dessa região em relação ao outro, ou seja, há um desalinhamento também
dessa patela. Numa imagem de corte coronal, né, a gente de ressonância também, né, a gente consegue observar aquelas alterações que vimos no raio-x, né, a diminuição do espaço articular, só que aqui é bilateral, vejam que os dois lados estão com um espaço bem reduzido, vejam que aqui tem uma imagem escura aqui que já representa uma reação do tecido ósseo aqui embaixo, tá? E a presença dos osteófitos, ó, nas margens tanto dos côndilos mediais quanto dos côndilos laterais. Por que eu sei que esse aqui é o côndilo lateral? Eu estou vendo aqui um pedacinho da fíbula, tá? Como eu falei para vocês, a nossa referência, tá bom? Então, era isso que nós tínhamos por hoje. Tá? Um bom estudo para vocês. Nos encontramos no laboratório morfofuncional. Ok?